Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Glória a Deus, nós estamos nesse tempo de estudo da palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto que está em Josué, capítulo 3, verso de número 5, que diz assim: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nesse texto, o povo de Israel estava quase chegando à terra prometida. Aquele tempo de agrura, aquele tempo de tristeza do deserto, de tempos difíceis ficou para trás. E agora era a hora de cruzar o Jordão. Era a hora de estar às margens ali, tomar posse da tão almejada terra. Porém, naquele exato momento havia uma condição para que isso acontecesse. E Josué, ele diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Existem algumas verdades que nós possamos extrair desse versículo para os nossos dias acerca da santificação. A santificação é uma exigência para que as maravilhas de Deus aconteçam nas nossas vidas. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é a seguinte, que a santificação é uma ordem expressa de Deus. A ordem de Deus é bem clara: santificai-vos. Sem santificação ninguém pode ver Deus. Sem santificação não há comunhão com Deus. Pois Deus é luz e os puros de coração desejam vê-lo face a face. Assim como está escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segue a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus nos chamou do pecado para a santidade. Ele nos salvou do pecado e não no pecado. Aqueles que são de Deus apartam-se do pecado e deleitam-se na santidade. O povo de Deus é um povo santo, chamado para a santidade. Somos santos posicionalmente, mas devemos nos santificar processualmente, ou seja, a cada dia, a cada instante. O mesmo Deus que trabalhou por nós na redenção, Ele também trabalha em nós na santificação. Então a santificação é uma ordem expressa da parte de Deus. Deus quer tornar o seu povo santo. Então, queridos, essa é uma ordem da parte de Deus para com as nossas vidas. Que nós venhamos colocar nossas vidas em santidade. Então, nesse primeiro ponto, nós entendemos que a santificação é uma ordem expressa da parte de Deus. Deus quer o seu povo santo e redimido a todo tempo, a todo instante, dentro de um processo que emana dias, meses e anos. Amém, queridos? Segunda lição interessante aqui, que a santificação é uma condição, ou seja, uma exigência para as maravilhas de Deus nas nossas vidas. O texto diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós somos as nossas próprias ferramentas para que isso aconteça. Deus não utiliza grandes talentos, mas sim Deus se utiliza de vasos limpos. Deus usa homens e mulheres que buscam a santidade todos os dias, a todo tempo. A vitória de Israel sobre os seus inimigos não veio
de esforços humanos, muito pelo contrário, mas de uma intervenção divina. As maravilhas divinas deveriam ser precedidas pela santificação do seu povo, pois a santidade abre caminho para as maravilhas divinas. Ou seja, então a santificação é uma exigência para que as maravilhas de Deus sejam estabelecidas na vida do crente, assim como foi na vida do povo de Israel ali com Josué. E se quisermos ver as manifestações poderosas de Deus em nós, e por nosso intermédio, devemos então santificar as nossas vidas, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Ele atrai sobre nós a vergonha, mas a santificação é o caminho da comunhão e da honra. Então nós vemos aqui que a santificação é uma exigência, uma condição para que as maravilhas de Deus estejam sobre nós, e Deus se utiliza de vasos limpos, não de grandes talentos. Isso é algo aqui importante a ser visto dentro desse texto aqui. Deus se utilizou de Josué para ser ali o grande guia daquele povo ali. E graças a Deus que ele conseguiu essa proeza, não por esforço próprio, mas por intervenção divina. Terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a santificação é uma exigência para todo o povo de Deus. Todo o povo. Veja como está enfático aqui o texto. Santificai-vos. Está no plural, ou seja, é para todos. Não é apenas para o pastor, não é apenas para o pastor auxiliar, não é apenas para os irmãos intercessores, não, é para todos, todos, levitas, ecônomos, mordomos, todos estão incluídos nessa exigência, santificai-vos. A ordem divina era para todos os sacerdotes daquela época, para todos os levitas, os homens, as mulheres, as crianças. Todo o povo de Deus deve ser santo. Todos precisam buscar a santificação como o seu maior tesouro. Devemos desejar Deus mais do que suas bênçãos, buscar a semelhança com Cristo mais do que o sucesso. Esse é um parecer bastante interessante, porque às vezes nós confundimos o ter e o ser. Deus está preocupado mais com o ser do que com o ter. E hoje em dia nós vemos pessoas preocupadas com o ter do que o ser, né? É bom ter a casa nova, é bom ter o carro novo, é bom ter bens materiais, mas Deus almeja em nós o ser. Que tipo de ser nós estamos nos tornando? E só saberemos disso através da santidade. É a santidade que traz isso para as nossas vidas. Saber quem somos, saber que ser está habitando nessa terra através da santidade e não através do ter. Devemos desejar a Deus mais que tudo nessa vida. À medida que cuidamos da causa, a santificação, experimentamos o resultado das maravilhas de Deus. Então, as maravilhas de Deus ela é subsequente à santificação. Quando você se santifica, quando todo o povo se santifica, ele goza, ele recebe da parte de Deus as maravilhas. Isso é algo tremendo, irmão, para nossas vidas, para que nós venhamos a aprender isso, que a santificação, ela vem antes das maravilhas de Deus. Se você quer contemplar as maravilhas de Deus,
Você deve se santificar. Se você deseja sentir Deus cada vez mais perto de você, você deve se santificar. Amém, queridos? Uma quarta lição que nós aprendemos é que a santificação é uma exigência para ser observada hoje. Se Deus vai fazer maravilhas amanhã, e se a condição indispensável para essas maravilhas é a santificação do povo, então nós devemos nos santificar hoje. Hoje é o dia aceitável para a santificação. Não podemos adiar essa ordenança divina de maneira alguma. A santificação é para hoje, não apenas para a eternidade. Na eternidade seremos glorificados. Porém, aqui começa o processo da santificação. Como eu havia dito aqui no primeiro ponto, a santificação ela é processual. Ela é dia a dia, mês a mês, ano a ano. Você vai se santificando na presença do Senhor. E é aqui, hoje, que começa o processo da santificação. Hoje é o dia de nós nos consagrarmos a Deus. Agora é o tempo de nós colocarmos tudo sobre o altar e voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Então, queridos, não espere para se santificar amanhã, ou o mês que vem, ou a semana que vem, ou em alguma data específica. Comece hoje a se santificar perante o Senhor. Então nós devemos observar sempre a santificação como para já, para hoje, para agora, para esse instante. Uma quinta lição que nós aprendemos é que a santificação torna o povo de Deus o receptor dessas maravilhas. Quando o povo de Deus se santifica, Deus opera maravilhas em seu meio. As maravilhas divinas não são feitas apenas para nós, mas, sobretudo, em nós. Quando nós falamos de maravilhas divinas, nós sempre, acabei de falar aqui, sobre o ter e sobre o ser. Nós achamos que tudo são bens materiais, são intervenções que acontecem nas nossas vidas, mas não. Nós somos o receptáculo, ou seja, o receptor dessas maravilhas. E em seguida, os instrumentos por meio dos quais essas bênçãos fluem para o mundo. Somos abençoados por sermos abençoadores. Pela santificação, tornando-nos imitadores de Deus e canais de bênção de Deus para o mundo inteiro. Quando você se santifica, você se torna instrumento nas mãos de Deus para outras vidas, para outras pessoas. Você se torna um abençoado porque você é um abençoador. Você abençoa a vida do seu irmão, você abençoa a obra de Deus. E a santidade traz isso na vida do crente, na vida do cristão que serve a Deus, tornando ele um imitador de Deus. Isso é algo tremendo para nossas vidas nos dias de hoje, porque nós precisamos ser esse canal de bênção num momento de caos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então fica para nós hoje esse alerta da santificação. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É uma exigência da parte de Deus para que as suas bênçãos cheguem até nós e também nós venhamos a ser bênçãos na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor por esse tempo de estudo bíblico, que você seja ricamente abençoado, que você tenha entendido aí algumas lições da santificação dentro desse texto de Josué, capítulo de número 3, verso 5, para que nós venhamos a estar aí
colocando isso em prática no nosso dia a dia. A santificação, não se esqueça, é para hoje, para agora, é para já. Amém? Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer por esse tempo precioso. A tua mão poderosa está sobre o seu povo, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mas o Senhor nos faz uma exigência acerca da santidade, que a santidade seja o nosso viver, que a santificação seja o nosso viver diante de Ti, ó Pai, para cada dia nós venhamos parecer mais com o Senhor, Deus. Perdoa, Pai, nossas falhas, perdoa as nossas limitações, as nossas indiferenças, mas que o Senhor venha cuidar de nós, que nós venhamos entender a santificação como algo que o Senhor tem para nós e que o Senhor almeja ver o seu povo sempre santo. Em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo precioso. Abençoa o teu povo nesse tempo tão difícil, que nós venhamos a ser canais de bênçãos, instrumentos na mão do Senhor, abençoadores através da santificação. E que nós venhamos a entender isso, que a partir do momento que nós nos santificamos, cada vez mais estamos distantes do pecado, Pai, em nome de Jesus. Que a tua boa mão esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, abrindo a mente, dando entendimento sobre essa palavra, sobre esse estudo. Em nome de Jesus, nós sabemos que sem a santidade ninguém verá a Deus, ó Pai. Então que o Senhor nos purifique os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos pés, as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração. Santifica, Pai, as nossas vidas em nome de Jesus, para que nós possamos ser santo assim como o Senhor é santo. Nos ensina, nos dê força. Em nome de Jesus, eu oro nesse instante e te agradeço. Amém. Amém, meu querido. Deus vos abençoe e não se esqueça que a santidade, a santificação, ela é primordial na vida do crente. Amém? Para que nesse mundo nós venhamos a ser discípulos, servos do Senhor, parecidos cada vez mais com o Senhor. Amém? Deus os abençoe. Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.